Muito bem. Agora, vê se dá para ver o áudio. Boa noite. Vamos dar início à nossa prévia, que antecede dentro de alguns minutos a palestra da noite. É um grande prazer aqui nessa casa abençoada, poder estar presente aqui, absorvendo estas boas energias que os nossos irmãos trabalhadores da casa nos oferecem. E vamos, dentro de mais alguns minutos, tentar entender uma das grandes vontades que nós temos, mas nos vemos tão distante dela, né? A palestra da noite. E aí, só mais uns minutinhos até as pessoas já começarem a entrar, a formar já o grupo, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho da noite. Trabalho de grande alegria, grande prazer e grande felicidade. Aí, quando der 8 horas, a gente começa o Evangelho. Esse é no final? No começo agora? Ah, tá. Então, vamos iniciar com os recados, né? O recado, então, é fazer a promoção da live de amanhã, fantástica, imperdível, né? Com o Antenor Moraes, também às 20 horas, através do Instagram da Fraterna. E o tema é Medo e Fé em Períodos de Incerteza, né? Que momento melhor para que nós possamos ter esse tipo de orientação, que é esta situação em que nós vivemos hoje. Quantas dúvidas, quantas incertezas esses momentos nos trazem, e quão feliz é uma palestra que possa nos trazer a mensagem que os nossos irmãos espirituais nos trazem para poder nos tranquilizar com relação a este momento. E iniciando com a prece de abertura, vamos relaxando o nosso corpo, buscando uma situação confortável, onde estivermos sentados, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecendo mais uma vez em que estamos reunidos em seu nome, na busca do conhecimento, na busca da verdadeira felicidade. Que os bons espíritos possam estar agindo ao nosso redor, intuindo a cada um, para que possa realmente estar cumprindo com as suas atribuições. Que toda a nossa existência seja voltada ao cumprimento dos desígnios que nós mesmos traçamos antes da grande viagem. Rogamos ao Pai Maior que possa interceder por todos, e que o conhecimento da noite nos seja muito útil e proveitoso. Que assim seja, graças a Deus. Então, dando início à nossa conversa de hoje, a pergunta é: quem quer ser feliz? Eu pergunto, né? E se eu perguntasse para você, quem quer ser feliz? Muito provavelmente, todos diriam que quer ser feliz, né? Mas para que a gente possa entender um pouco melhor isso, vamos tentar entender o que é felicidade. O que você entende por ser feliz? O que seria a felicidade para você? Porque isso absolutamente muda de pessoa para pessoa, de país para país, de cultura para cultura. A felicidade é uma coisa que cada um tem a sua própria resposta, né? Talvez para você a felicidade seja uma vida tranquila, sem tribulações, sem problemas.
Ou talvez a sua felicidade seria ter uma família perfeita, né? Ou então não ter nenhum tipo de problema financeiro. Será que isso realmente é a verdadeira felicidade? E o que é verdadeiramente ser feliz? Porque felicidade é uma coisa, né? É um conceito. Agora, ser feliz, o que é ser feliz? Esta vida tranquila que nós tanto queremos, com certeza não é e nem lhe trará a felicidade. Porque quando um sábio foi questionado pelo seu aluno, onde ele lhe perguntou: mestre, como eu posso obter a felicidade e a paciência? Aí o mestre lhe disse: tribulações durante o dia, tribulações durante a tarde e tribulações durante a noite. Porque são justamente as dificuldades e os problemas em que nós nos encontramos que vão nos trazer a verdadeira tranquilidade de enfrentá-los novamente quando eles voltarem a acontecer. Família perfeita, em verdade ela não existe, né? Quem tem uma família perfeita? Ninguém. Nós não temos a família que nós merecemos. Nós temos a família que nós precisamos para a nossa evolução. E saúde financeira, então, muito menos ainda. Porque se dinheiro trouxesse felicidade, as pessoas mais abastadas não teriam os problemas que nós sabemos que elas têm. Então, vamos entender. Mas você realmente quer a felicidade para você mesmo? Porque em verdade muitas pessoas não querem ser felizes. Elas dizem que querem ser felizes, mas continuam ainda no coitadismo. Elas querem se sentir coitadinho, para que as pessoas possam ir e falar: ai, tadinho dele, vamos pôr no colo, vamos dar isso, vamos dar aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E em verdade isso não traz a felicidade para ninguém. Nós temos que buscar a felicidade por nós mesmos. Mesmo porque a felicidade não depende de ninguém, a não ser exclusivamente de cada um de nós. Porque o dia que você colocar sua felicidade nas mãos de uma outra pessoa, você está fadado ao fracasso. Você está fadado ao insucesso. Porque esta outra pessoa é um ser humano. Ela vai te decepcionar. Ela vai te enganar, ela vai te trair. E você acha que a sua felicidade está baseada no que a outra pessoa pode lhe dar, quando em verdade a verdadeira felicidade é o que nós damos ao outro e não o que recebemos deles. Então, o que você está fazendo realmente para ser feliz? Quais são as atitudes concretas que você está tomando em sua vida que lhe fazem feliz? Entendendo o que é a felicidade e o que é ser feliz, você pode já traçar algumas estratégias dentro do seu dia a dia para buscar essa felicidade. E a felicidade vem principalmente do como você encara a vida, do como você encara as vicissitudes que invariavelmente vão acontecer ao longo da sua jornada. E para isso, nós temos que entrar em sintonia com os bons espíritos. Estes sim irão nos trazer a tranquilidade necessária para que nós possamos enfrentar todos os obstáculos. Mas com quem nós estamos nos ligando? Paulo de Tarso nos disse que todos nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Invariavelmente, a grande parte desses espíritos que nos rodeiam são espíritos afins, espíritos familiares, pessoas desencarnadas que nos querem bem. E, como não podia deixar de ser, um ou outro espírito, sim, deseja a nossa queda, quer a nossa falta, trabalha para a nossa queda. E nós acabamos nos ligando muito mais aos poucos que nos querem mal do que aos muitos que nos querem bem. Então, é uma questão de sintonia. Precisamos nos sintonizar com os bons espíritos, a fim de que eles possam nos nutrir com
a energia necessária para que nós tenhamos uma vida plena e feliz. Porque se nós nos juntarmos com aqueles que querem a nossa queda, assim ela irá acontecer. Aqui no plano terreno, nós temos um ditado que diz que diz-me com quem andas que eu te direi quem és. No plano espiritual, o ditado é diz-me quem és que eu te direi com quem andas. Então vamos fazer bons pensamentos, vamos ter boas atitudes, vamos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Assim, gerando essa sintonia, nós teremos perto de nós aqueles que realmente poderão nos levar a uma verdadeira felicidade. E é muito importante também entendermos quem realmente nós somos. Porque tenha consciência de que você não é aquilo que você pensa que você é. Você não é pai, você não é mãe, você não é gerente, você não é patrão, você não é empregado. Você está pai, você está mãe, você está patrão, você está empregado momentaneamente. Esta vida é muito curta, esta passagem é muito estreita. Então, nós não temos o direito de nos sobressairmos a mais do que o nosso espírito seria. Nós precisamos ter humildade para entender que nós ainda estamos em evolução, em crescimento, e nós não somos nada nem ninguém, somos apenas um espírito que está evoluindo. Mesmo porque os bens que nós temos sobre a terra são absolutamente transitórios. A sua casa não é sua, o seu carro não é seu, nem o teu corpo te pertence. O teu corpo te fica aguardando a oportunidade que você hoje está tendo. Então não desperdice essa oportunidade. Muitos, bilhões, milhões de espíritos queriam ser quem você é, ter o que você tem, comer o que você come, ter a família que você tem, trabalhar onde você trabalha, ser casado com a pessoa que você é e ter os filhos que você tem. Não reclame, agradeça, abençoe a Deus por as maravilhas que você tem. E vamos entender que a nossa vida nem sempre é um mar de rosas. Nós precisamos trabalhar com aquilo que nós temos e acreditar principalmente na pessoa mais importante da sua vida, aquela que realmente irá lhe trazer a verdadeira felicidade, aquela pessoa que é a responsável por você ser quem você é, que é você mesmo. Você é o seu principal responsável. Você é a única pessoa que pode lhe trazer a felicidade. Mas você precisa acreditar em você mesmo, pois eu sei que você pode. Pois se não fosse assim, você não teria encarnado. Você não teria essa oportunidade tão rara que nós temos de estarmos neste planeta, que ainda é muito bom. Vamos ver a história, por exemplo, do meu xará, Samuel. Samuel morava em Lublin, é uma cidade da Irlanda, quando em 1942 a sua cidade foi invadida pelos o exército alemão. Os nazistas invadiram aquela cidade e Samuel, como um bom judeu, de família judia tradicional da cidade de Lublin, jovem, aos 19 anos, viu a sua mãe e as suas irmãs serem enviadas para os campos da morte de Treblinka. Samuel, como era forte e ainda jovem, foi encaminhado para os campos de trabalhos forçados dos nazistas. Viu, e podemos imaginar quais atrocidades que aquele jovem viu naquele momento e naquela época. A vida absolutamente não valia nada. Por sorte, em 1944, ele conseguiu escapar com alguns outros poucos prisioneiros. Se escondeu na Alemanha até o final da guerra em 45. Logo depois veio para a América do Sul, mais precisamente entre o Chile e a Bolívia.
não foi muito bem recebido, porque naquele momento em que ele veio para cá, esses países estavam em conflito com guerra civil, Che Guevara e mais esses outros guerrilheiros. Quase foi morto, né? Então decidiu vir para o Brasil. Com mulher e já um filho, se instalou na cidade de São Caetano do Sul. Samuel, mal o português falava, com suas poucas economias, conseguiu comprar uma pequena carroça e um burrico, que ia de casa em casa oferecendo produtos de cama, mesa e banho. E as pessoas diziam para Samuel: não, eu não tenho dinheiro, isso é muito caro, eu não posso pagar. Mas Samuel dizia: não precisa, paga carnê, paga pouquinho, para Samuel receber pouquinho. E assim ele foi vendendo as suas coisinhas, o burrinho virou um cavalo, a carroça, uma carrocinha maior. Aí ele comprou o seu primeiro carro, abriu a sua primeira loja, abriu a sua segunda loja, abriu a sua 10ª loja, abriu a sua 100ª loja, e hoje nós conhecemos como Casas Bahia. Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, foi este jovem que saiu do lodo e da desgraça de um campo de concentração, da intolerância e da morte na mão dos nazistas, para se tornar um dos maiores empreendedores do Brasil, porque ele acreditava principalmente na sua força pessoal. Ele acreditava que era possível, que apesar de todas as atrocidades que ele viveu, ele poderia ainda vencer na vida, e venceu. Imagina se ele fosse se colocar como coitadinho: ah, eu vi meu pai morrer, ah, mataram minha mãe, ah, eu vi pessoas sendo esquartejadas, ah, eu vi pessoas malvadas fazendo isso, fazendo aquilo, e ele ser coitadinho dele mesmo, quando em verdade ele usou da sua força interna para se tornar a pessoa em que ele se tornou. Então não é aquilo que acontece na sua vida, e sim aquilo que você faz com aquilo que te acontece que conta. Se a vida te dá limões, faça uma limonada. E não desista, nunca, não desista. Por exemplo, Santos Dumont ficou conhecido como o pai da aviação. E o avião que nós conhecemos do Santos Dumont chama... Como é que chama o avião do Santos Dumont? 14 bis, né? Por que 14 bis? Porque teve o 1, teve o 2 bis, teve o 3 bis, teve o 4 bis, teve o 5 bis. E o Santos Dumont desiste no 10 bis. Ah, não, fiz 10 aviões que não voa, vou desistir. Não, fez o 11, fez o 12. E se ele desiste no 13? Se ele desiste no 13 bis, ele não tinha feito 14. Persistiu, até que deu certo. Temos tantas histórias. Thomas Edison, por exemplo. Thomas Edison foi uma mente brilhante, foi um inventor de grandes coisas no mundo. Talvez vocês não saibam, né? Mas Thomas Edison inventou a câmera de cinema. Foi Thomas Edison que inventou. Ele inventou o trem, o trilho magnético para andar por trem. Foi Thomas Edison que inventou. A lâmpada incandescente foi Thomas Edison que inventou. No caso da lâmpada, por exemplo, muitos inventores queriam inventar algo que não era simplesmente querosene feito de óleo de baleia, né? Naquela época, os lampiões eram acesos e alimentados com óleo de baleia. Eles caçavam baleia para pegar o óleo dela para colocar na lâmpada das ruas, para iluminar. Se hoje a gente reclama que a iluminação pública não é boa, você imagina a iluminação pública de 1800 e qualquer coisa, né? Então, quando Edison inventou a lâmpada, quantas vezes você acha que ele precisou testar para chegar a um produto que fosse mais ou menos isso que a gente conhece hoje? Quantos bis o Thomas Edison precisou fazer para encontrar uma lâmpada que fosse razoável?
né? É claro que ao longo do tempo ela foi sendo aperfeiçoada, mas a primeira lâmpada incandescente que funcionasse e fosse comercialmente possível de se vender, foi ele que fez. Quantas vezes você imagina que ele precisou fazer para chegar nesse protótipo? 1.200 vezes. Ele fez 1.200 tentativas para alcançar a lâmpada que nós conhecemos, a lâmpada incandescente. Mas se Thomas Edison tivesse desistido no número 500 tentativas, no número 800 tentativas, ele teria inventado a lâmpada? Não. Por que ele inventou a lâmpada? Porque ele não desistiu, porque ele foi até o fim, porque ele confiava numa pessoa que era muito importante para ele, e ele sabia que essa pessoa ia conseguir chegar naquilo que ele sabia que ele tinha condições de chegar, que era ele mesmo. Ele não sabia ainda como, mas ele teve a ideia e foi para frente. Nós podemos ser essa pessoa. Nós podemos buscar a felicidade, contanto que nós consigamos entender que a verdadeira felicidade não está no prazer que nós possamos ter, e sim na felicidade que nós possamos dar ao outro. Caridade é fundamental para que nós possamos entender como funciona o mecanismo da felicidade, para que quando nós desencarnarmos e olharmos para trás, que nós possamos ver mãos acenando e dizendo: muito obrigado, vá com Deus, Deus te pague. Que quando nós desencarnarmos, olharmos para trás, que possamos ver olhos marejados daqueles aos quais nós ajudamos. Que um dia nós possamos olhar para trás e dizer: valeu a pena. Esse é o sentimento da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade para o espírito é o sentimento do dever cumprido. Então vamos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Vamos praticar a caridade como Jesus entendia a caridade, melhorando a nossa indulgência, a nossa benevolência e o perdão. Que nós possamos perdoar tanto quanto nós mereceríamos ser perdoados, porque é isso que nós falamos no Pai Nosso, né? Que nos perdoe na mesma intensidade que nós perdoamos aos outros. E entenda, não são palavras ao vento, não são simples palavras, são palavras de muita energia e força, onde nós nos comprometemos para com Deus em perdoar o nosso irmão na medida em que nós merecermos sermos perdoados. Então o perdão que nós recebermos vem principalmente daquele que nós primeiro dermos. Porque se você não está disposto a dar, é porque você ainda não está merecedor para receber. Nós precisamos realmente entender o mecanismo que o plano espiritual tem para conosco. Entender cada vez mais qual é a nossa posição perante esta encarnação. Porque, acredite, ela não vai ser a última. Este planeta ainda está em provas e expiações. Muito provavelmente, talvez na próxima encarnação, nós tenhamos um mundo de regeneração. Mas eu lhe pergunto, você está preparado para um mundo de regeneração? O que você faz hoje lhe dá sintonia necessária para que o seu espírito reencarne no mundo de regeneração? Pois lembre-se, muitas moradas são as moradas do Pai. Se você não tiver para essa, outras estarão nos esperando. E posso dizer que nem todas são tão boas quanto essa. Então, façamos a nossa parte. Busquemos a verdadeira felicidade. E ela já nos pertence. Basta que você saiba encontrá-la. E ela existe dentro de você. É isso que tínhamos por hoje. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, nos dando a disposição de colocarmos um pouco do Evangelho de Jesus,
Todos nós somos espíritos ainda em evolução, muito temos para aprender, e que nós possamos de verdade aprender, de preferência, com o erro dos outros. Mas invariavelmente nós gostamos muito de aprender, quando muito, com os nossos próprios. Que possamos entender que o Evangelho não são simples palavras escritas num livro, e sim um código de conduta que nós precisamos seguir. Então vamos fazer a prece de encerramento, né? Mais uma vez, buscando uma posição confortável onde estamos sentados, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecendo a oportunidade que tivemos de estarmos reunidos em seu nome para buscarmos o conhecimento do seu Evangelho. Vinde, Senhor Jesus, sê conosco, intua a cada um destes teus humildes filhos, a fim de que eles possam seguir as tuas palavras benditas, que possamos ser cada vez mais fiel ao seu Evangelho, seguidores da sua palavra, mantenedores dos nossos compromissos de evolução que nós fizemos para conosco mesmo, aplicando sim todo o conhecimento e todo o amor que Deus nos permitiu ter, que as habilidades, que os dons que nós temos, que possam ser distribuídos às mãos cheias a todos aqueles que deles necessitem. Feliz aquele que possa levar o seu amor a quem dele precisa. Que possamos cada vez mais buscar a luz, aonde muitos só enxergam as trevas. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, boa noite a todos. Assim, não tenha apego às coisas materiais. Entenda que tudo na vida passa, graças a Deus. Certa vez, uma pessoa que estava passando por grande dificuldade chegou a um sábio e perguntou: mestre, eu queria lhe fazer uma pergunta. Me responda sinceramente com uma única palavra. Quando eu estiver na minha maior felicidade, quando eu estiver em êxtase, quando tudo for absolutamente favorável para mim, como deve ser o meu pensamento? E da mesma forma, quando eu estiver triste, arrasado, destruído, completamente acabado, como deve ser o meu pensamento também? E a resposta foi: isso vai passar. Por maior que seja a sua felicidade, por maior que seja a sua euforia, por melhor que seja o momento que você esteja vivendo, isso vai passar. Mas da mesma forma, por maior que sejam os seus problemas, as suas dificuldades, os seus percalços, isso também vai passar. E não é, em verdade, o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que te acontece que conta. O como você enfrenta seus problemas e dificuldades que fazem dizer quem você realmente é. Vamos entender um pouco mais como funciona isso. Certa vez, um homem foi a um desses barzinhos da moda e encontrou um jovem que estava saindo desse happy hour e se dirigindo ao seu carro. O rapaz, visivelmente alterado pela bebida, colocou a chave na porta quando o homem lhe abordou e falou: meu rapaz, vou lhe propor uma coisa, eu levo você para sua casa
E o jovem respondeu: imagina, que isso? Eu estou de carro, não preciso de ninguém. Não, o senhor está meio alterado, eu levo o senhor no meu carro para minha casa. E o meu carro? Não tem problema, este meu amigo dirige o seu carro até a sua casa, coloca ele na garagem para você e eu lhe coloco tranquilamente na sua cama e vou embora. Mas ele falou: imagina, eu não posso pagar por esse serviço, isso deve ser muito caro. Ele respondeu: nada, este não lhe custará absolutamente nenhum real, eu lhe levo com grande prazer para a sua casa. E o jovem arguiu: mas o que o senhor ganha com isso? Aí ele respondeu: certo dia, um rapaz, jovem assim como você, também alterado pela bebida, pegou seu carro e foi embora para sua casa. No meio do caminho, ele se perdeu a direção, atropelou e matou a minha filha. Então eu não quero que outro pai sofra aquilo que eu sofri. Então eu me coloco à disposição de resgatar jovens como você, para que outros pais como eu não sofram. Então, em verdade, não é o que acontece com você, e sim o que você faz com aquilo que te acontece que conta. Então, vamos realmente trabalhar para a nossa evolução moral, para entender que os problemas em verdade não existem. Eles só existem se nós tratarmos ele como problema. Tratemos ele como os obstáculos que serão alcançados e ultrapassados. Outro ponto muito importante também é que ninguém é de ninguém, né? Nossa esposa, em verdade, é a nossa companheira que nós escolhemos para traçar uma vida para conosco. Mas se em algum momento desta viagem uma das partes não mais quiser trafegar por ela, que sigam o seu caminho em paz. Ninguém é de ninguém, ninguém nos pertence. O verdadeiro amor não é aquilo que as pessoas têm para conosco, e sim o que nós temos para apego. Amar não é posse, o amor liberta, o amor solta, o amor perdoa tudo. Vamos entender também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a felicidade não é deste mundo. Nos coloca que a felicidade não é deste mundo, muito em função da nossa ainda inferioridade e da situação momentânea que o nosso planeta vive. Ainda reencarnamos por prova ou expiação. Estamos no limiar de um mundo de regeneração, mas ainda não estamos prontos, porque muito do que nós fazemos na vida é reclamar. A primeira coisa que você fez quando nasceu foi reclamar. Quando lhe tiraram do ventre de sua mãe e lhe trouxeram para este outro mundo, a primeira coisa que você fez foi chorar, reclamando do conforto que acabaram de lhe tirar. Já estava reclamando. Depois reclamava de frio, com choro. Reclamava de fome, com choro também. Mas depois que se tornou adulto, esse tipo de reclamação não cabe mais. Ah, porque a vida é injusta, mimimi. Ah, porque o meu trabalho é assim, mimimi. Ah, porque o meu carro não é zero, mimimi. Porque a minha esposa, mimimi. Meu filho, mimimi. Não dá mais para a gente continuar reclamando. E se você for pensar, reclamar, né? Vamos pegar a palavra reclamar, né? Aonde re é de novo e clamar é pedir. Reclamar é pedir duas vezes. Então, quando você reclama, você está pedindo duas vezes aquilo que você está reclamando. Quando você reclama do mau trabalho que você tem, você está pedindo duas vezes o mau trabalho. Quando você reclama da sua falta de dinheiro, você está pedindo com mais força ainda a falta de dinheiro.
Porque o mundo nos dá mais do mesmo. Lembra quando Jesus disse: peça e vos será dado? O que você tem pedido ultimamente? Vamos ter a absoluta consciência de que vaca não dá leite. Tem gente que leite vem da caixinha, né? Tem gente que acha que leite quem dá leite é a caixinha, mas não é a caixinha. Quem não dá leite é a vaca não dá leite. A vaca produz o leite tem que tirar da vaca. Para você ter o leite na sua casa, alguém teve que acordar às 4 horas da manhã, teve que sentar debaixo da vaca, tirar o leite da vaca, colocar no tacho, mandar para o laticínio, para ele embalar o leite para você levar para sua casa. Então, é trabalho, é árduo. A vida é exatamente assim, de trabalho difícil, um trabalho que tem que ser muito intenso. Nada é fácil, nada na vida vem de graça. Se nós imaginarmos que aquilo vem assim tão fácil, é porque nós vamos perdê-lo muito fácil também. E um dos grandes segredos para se alcançar a felicidade é a gratidão. Gratidão é o caminho que vai nos levar a entender uma série de coisas na nossa vida. Mas nós temos que entender o que em verdade é gratidão. Quando alguém faz alguma coisa por você e você agradece, isso não é gratidão, isso é educação. Quando você vai numa igreja e ora agradecendo alguma coisa, isso não é gratidão, isso é oração. Gratidão é uma mudança de olhar. Ao invés de você olhar os seus problemas, você tem que olhar as bênçãos que você tem. Ao invés de você olhar os obstáculos que acontecem na sua vida, você precisa olhar mais as oportunidades que a vida lhe oferece. Ao invés de você olhar o que não está dando certo na sua vida, você deve olhar aquilo que está dando certo. Porque a felicidade plena, nós nunca vamos alcançá-la. A vida é feita de pequenas e breves momentos felizes. Mas nós acabamos destruindo esses poucos momentos felizes porque nós não os percebemos. Nós estamos o tempo ocupado em ficar criticando, reclamando e olhando o que está de ruim, quando nós não conseguimos olhar ao lado e ver o que está de bom. Ser grato por tudo o que você tem e não estar triste por aquilo que você não tem. Temos que agradecer por tudo o que Deus nos deu, por tudo que Deus nos dá. Ou você acha absolutamente que este corpo perfeito que Deus lhe permitiu, esta família que Ele lhe concedeu, as habilidades que você tem hoje são meras coincidências? Que elas não têm um objetivo na sua vida? Toda a nossa vida é traçada por um objetivo de evoluirmos moralmente. Mas o como você está usando essas ferramentas que são importantes. Como você está usando as boas ferramentas que Deus nos deu. Então, nós precisamos parar de reclamar e agradecer por tudo que nos acontece. Porque se aquilo que te acontece, você imagina que não lhe seja bom, é porque você não consegue enxergar um futuro um pouco maior. A Bíblia tem mais de 300 verbetes, 300 mensagens dizendo: a tudo dai graça. Jesus já nos dizia: a tudo dai graça. Porque Deus é bom, Deus é justo em todos os momentos. Deus não é bom e justo só nos momentos em que lhe trazem algum tipo de benefício.
Em todos os momentos, Deus é bom e Deus é justo. Quando nós perdemos um ente querido, quando algo que nós não entendemos acontece, que nós consideramos que seja ruim, nós não sabemos dos desígnios de Deus para conosco. Precisamos apenas agradecer por tudo que Ele tem nos dado e as oportunidades que Ele nos oferece. E a morte não necessariamente liberta o indivíduo, pois se o indivíduo estiver escravizado no seu materialismo, a morte em verdade vai ser um grande transtorno para ele. A morte não irá libertá-lo, e sim escravizá-lo ainda mais por aquilo que ele deixou na terra. Então vamos nos desapegar aos nossos bens materiais, vamos nos desapegar a tudo, para que nós possamos realmente entender o que realmente interessa na nossa vida, que é a nossa evolução moral. Todos nós reencarnamos para melhor evoluir o nosso espírito, pois justamente que é na carne que nós encontramos a oportunidade do refazimento com os nossos desafetos, o momento de nós redimir os nossos erros do passado e entender as palavras do nosso Mestre Jesus, quando ele disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas ninguém disse que a vida de encarnado seria fácil, pois muitas vezes nós nos vemos à mercê de espíritos trevosos, que veem em nós o néctar das grandes vicissitudes que nos fizeram cair há tempos atrás. Os vícios do cigarro, da bebida, do jogo e do sexo. Tudo o que é demais já nos faz mal, e não só para essa encarnação. E para que nós possamos entender o verdadeiro significado da nossa vida, nós precisamos nos dedicar ao próximo. A caridade é a maior oportunidade que nós temos de evoluir o nosso espírito. Porque na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que queria dizer Jesus com a palavra caridade, o que significava caridade para Jesus, a resposta dos Espíritos é: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e o perdão das ofensas. Se você perguntar o que é caridade para qualquer pessoa, ela pode lhe responder: caridade é entregar cobertor para quem tem frio, ou comida para quem tem fome. Mas os Espíritos nos dizem que a verdadeira caridade é a nossa transformação moral. É a transformação que nós temos para conosco mesmo e nos tornarmos uma pessoa melhor. Aí nós vamos começar a enxergar o outro com mais paciência, com mais tolerância, com mais indulgência, com mais benevolência e com mais perdão. Essa é a verdadeira caridade. E é por isso que o lema da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação. Quando Kardec dizia fora da caridade não há salvação, ele estava dizendo: vá ser feliz, vá encontrar a sua verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está no bem que nós podemos dar ao outro, na caridade que nós fazemos ao nosso irmão. Porque quando nós fazemos a caridade a alguém, nós é que estamos recebendo em dobro. Nós estamos nos preparando para, quando retornando à pátria espiritual, estarmos satisfeitos com aquela oportunidade que nos foi dada. Pois imagine, por exemplo, que você está à procura de um emprego. Você foi no seu local de teste para aquele emprego, aquela vaga que você tanto queria. Chegando lá, tinha mais de 10 pessoas para a mesma vaga. Mas você foi escolhido, porque você era o mais apto. Você era o que melhor se encaixava para aquela função.
Você é o que reunia as melhores condições em fazer um bom serviço com aquela oportunidade que estava lhe sendo dada. E essa oportunidade se chama reencarnação. Neste momento nós temos pouco mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, e nós temos mais de 21 bilhões de espíritos ainda aguardando a oportunidade que você hoje está tendo. Então não desperdice essa oportunidade. Muitos, bilhões, milhões de espíritos queriam ser quem você é, ter o que você tem, comer o que você come, ter a família que você tem, trabalhar onde você trabalha, ser casado com a pessoa que você é e ter os filhos que você tem. Não reclame, agradeça, abençoe a Deus por as maravilhas que você tem. E vamos entender que a nossa vida nem sempre é um mar de rosas. Nós precisamos trabalhar com aquilo que nós temos e acreditar principalmente na pessoa mais importante da sua vida, aquela que realmente irá lhe trazer a verdadeira felicidade, aquela pessoa que é a responsável por você ser quem você é, que é você mesmo. Você é o seu principal responsável, você é a única pessoa que pode lhe trazer a felicidade. Mas você precisa acreditar em você mesmo, pois eu sei que você pode. Pois se não fosse assim, você não teria encarnado. Você não teria essa oportunidade tão rara que nós temos de estarmos neste planeta, que ainda é muito bom. Vamos ver a história, por exemplo, do meu xará, Samuel. Samuel morava em Lublin, é uma cidade da Irlanda. Quando em 1942 a sua cidade foi invadida pelos o exército alemão, os nazistas invadiram aquela cidade, e Samuel, como um bom judeu, de família judia tradicional da cidade de Lublin, jovem, aos 19 anos, viu a sua mãe e as suas irmãs serem enviadas para os campos da morte de Treblinka. Samuel, como era forte e ainda jovem, foi encaminhado para os campos de trabalhos forçados dos nazistas. Viu, e podemos imaginar quais atrocidades que aquele jovem viu naquele momento e naquela época. A vida absolutamente não valia nada. Por sorte, em 1944, ele conseguiu escapar com alguns outros poucos prisioneiros. Se escondeu na Alemanha até o final da guerra em 45. Logo depois veio para a América do Sul, mais precisamente entre o Chile e a Bolívia. Não foi muito bem recebido, porque naquele momento em que ele veio para cá, esses países estavam em conflito com guerra civil, Che Guevara e mais esses outros guerrilheiros. Quase foi morto, Então decidiu vir para o Brasil. Com mulher e já um filho, se instalou na cidade de São Caetano do Sul. Samuel, mal o português falava, com suas poucas economias, conseguiu comprar uma pequena carroça e um burrico, que ia de casa em casa oferecendo produtos de cama, mesa e banho. E as pessoas diziam para Samuel: não, eu não tenho dinheiro, isso é muito caro, eu não posso pagar. Mas Samuel dizia: não precisa, paga carnê, paga pouquinho, para Samuel receber pouquinho. E assim ele foi vendendo as suas coisinhas. O burrinho virou um cavalo, a carroça uma carrocinha maior. Aí ele comprou o seu primeiro carro, abriu a sua primeira loja, abriu a sua segunda loja, abriu a sua 10ª loja, abriu a sua 100ª loja, e hoje nós conhecemos como Casas Bahia. Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, foi este jovem que saiu do lodo e da desgraça de um campo de concentração, da intolerância e da morte na mão dos nazistas,
para se tornar um dos maiores empreendedores do Brasil, porque ele acreditava principalmente na sua força pessoal. Ele acreditava que era possível, que apesar de todas as atrocidades que ele viveu, ele poderia ainda vencer na vida, e venceu. Imagina se ele fosse se colocar como coitadinho. Ah, eu vi meu pai morrer. Ah, mataram minha mãe. Ah, eu vi pessoas sendo esquartejadas. Ah, eu vi pessoas malvadas fazendo isso, fazendo aquilo. E ele ser coitadinho dele mesmo, quando em verdade ele usou da sua força interna para se tornar a pessoa em que ele se tornou. Então não é aquilo que acontece na sua vida, e sim aquilo que você faz com aquilo que te acontece que conta. Se a vida te dá limões, faça uma limonada. E não desista, nunca, não desista. Por exemplo, Santos Dumont ficou conhecido como o pai da aviação. E o avião que nós conhecemos do Santos Dumont chama... Como é que chama o avião do Santos Dumont? 14 bis, né? Por que 14 bis? Porque teve o 1, teve o 2 bis, teve o 3 bis, teve o 4 bis, teve o 5 bis. E o Santos Dumont desiste no 10 bis. Ah, não, fiz 10 aviões que não voa, vou desistir. Não, fez o 11, fez o 12. E se ele desiste no 13? Se ele desiste no 13 bis, ele não tinha feito 14. Persistiu, até que deu certo. Temos tantas histórias. Thomas Edison, por exemplo. Thomas Edison foi uma mente brilhante, foi um inventor de grandes coisas no mundo. Talvez vocês não saibam, né? Mas Thomas Edison inventou a câmera de cinema. Foi Thomas Edison que inventou. Ele inventou o trem, o trilho magnético para andar por trem. Foi Thomas Edison que inventou. A lâmpada incandescente foi Thomas Edison que inventou. No caso da lâmpada, por exemplo, muitos inventores queriam inventar algo que não era simplesmente querosene feito de óleo de baleia, né? Naquela época, os lampiões eram acesos e alimentados com óleo de baleia. Eles caçavam baleia para pegar o óleo dela para colocar na lâmpada das ruas para iluminar. Se hoje a gente reclama que a iluminação pública não é boa, você imagina a iluminação pública de 1800 e qualquer coisa, né? Então, quando Edison inventou a lâmpada, quantas vezes você acha que ele precisou testar para chegar a um produto que fosse mais ou menos isso que a gente conhece hoje? Quantos bis o Thomas Edison precisou fazer para encontrar uma lâmpada que fosse razoável? Né? É claro que ao longo do tempo ela foi sendo aperfeiçoada, mas a primeira lâmpada incandescente que funcionasse e fosse comercialmente possível de se vender, foi ele que fez. Quantas vezes você imagina que ele precisou fazer para chegar nesse protótipo? 1.200 vezes. Ele fez 1.200 tentativas para alcançar a lâmpada que nós conhecemos, a lâmpada incandescente. Mas se Thomas Edison tivesse desistido no número 500 tentativas, no número 800 tentativas, ele teria inventado a lâmpada? Não. Por que ele inventou a lâmpada? Porque ele não desistiu, porque ele foi até o fim, porque ele confiava numa pessoa que era muito importante para ele, e ele sabia que essa pessoa ia conseguir chegar naquilo que ele sabia que ele tinha condições de chegar, que era ele mesmo. Ele não sabia ainda como, mas ele teve a ideia e foi para frente. Nós podemos ser essa pessoa. Nós podemos buscar a felicidade, contanto que nós consigamos entender que a verdadeira felicidade não está no prazer que nós possamos ter, e sim na felicidade que nós possamos dar ao outro. Caridade é fundamental para que nós possamos entender como funciona o mecanismo da felicidade, para que quando nós desencarnarmos e olharmos para trás, que nós possamos ver mãos acenando e dizendo: muito obrigado, vá com Deus, Deus te pague. Que quando nós desencarnarmos, olharmos para trás, que possamos ver olhos marejados
daqueles aos quais nós ajudamos. Que um dia nós possamos olhar para trás e dizer: valeu a pena. Esse é o sentimento da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade para o espírito é o sentimento do dever cumprido. Então vamos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Vamos praticar a caridade como Jesus entendia a caridade, melhorando a nossa indulgência, a nossa benevolência e o perdão. Que nós possamos perdoar tanto quanto nós mereceríamos ser perdoados, porque é isso que nós falamos no Pai Nosso, né? Que nos perdoe na mesma intensidade que nós perdoamos aos outros. E entenda, não são palavras ao vento, não são simples palavras, são palavras de muita energia e força, onde nós nos comprometemos para com Deus em perdoar o nosso irmão, na medida em que nós merecermos sermos perdoados. Então o perdão que nós recebermos vem principalmente daquele que nós primeiro dermos. Porque se você não está disposto a dar, é porque você ainda não está merecedor para receber. Nós precisamos realmente entender o mecanismo que o plano espiritual tem para conosco. Entender cada vez mais qual é a nossa posição perante esta encarnação. Porque, acredite, ela não vai ser a última. Este planeta ainda está em provas e expiações. Muito provavelmente, talvez na próxima encarnação, nós tenhamos um mundo de regeneração. Mas eu lhe pergunto, você está preparado para um mundo de regeneração? O que você faz hoje lhe dá sintonia necessária para que o seu espírito reencarne no mundo de regeneração? Pois lembre-se, muitas moradas são as moradas do Pai. Se você não tiver para essa, outras estarão nos esperando. E posso dizer que nem todas são tão boas quanto essa. Então, façamos a nossa parte. Busquemos a verdadeira felicidade. E ela já nos pertence. Basta que você saiba encontrá-la. E ela existe dentro de você. É isso que tínhamos por hoje. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, nos dando a disposição de colocarmos um pouco do Evangelho de Jesus. Todos nós somos espíritos ainda em evolução, muito temos para aprender, e que nós possamos de verdade aprender, de preferência, com o erro dos outros. Mas invariavelmente nós gostamos muito de aprender, quando muito, com os nossos próprios. Que possamos entender que o Evangelho não são simples palavras escritas num livro, e sim um código de conduta que nós precisamos seguir. Então vamos fazer a prece de encerramento, né? Mais uma vez, buscando uma posição confortável onde estamos sentados, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecendo a oportunidade que tivemos de estarmos reunidos em seu nome para buscarmos o conhecimento do seu Evangelho. Vinde, Senhor Jesus, sê conosco, intua a cada um destes teus humildes filhos, a fim de que eles possam seguir as tuas palavras benditas, que possamos ser cada vez mais fiel ao seu Evangelho, seguidores da sua palavra, mantenedores dos nossos compromissos de evolução que nós fizemos para conosco mesmo, aplicando sim todo o conhecimento e todo
o amor que Deus nos permitiu ter, que as habilidades, que os dons que nós temos, que possam ser distribuídos às mãos cheias a todos aqueles que deles necessitem. Feliz aquele que possa levar o seu amor a quem dele precisa. Que possamos cada vez mais buscar a luz, aonde muitos só enxergam as trevas. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, boa noite a todos.